Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo. Alegria em ser conquistado por Cristo. Então nós vamos fazer a introdução desta lição e ver o que Paulo quer dizer nesse capítulo 3 da igreja aos Filipenses. Então nós vamos ver por que Paulo fala desta alegria. Então nesta introdução nós vamos ver o que vai falar toda esta lição para trabalhar a vida da igreja lá na cidade em Filipos e também em nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, pare e pense. O que define a nossa situação? Quando eu falo a nossa situação, eu estou dizendo com relação à alegria, tristeza, angústia, sofrimento. O que define isso a nossa situação? Nós vamos ver que a nossa situação não é somente determinada pela situação que estamos e pelo povo com quem convivemos, mas pelo tipo de cristão que somos. Ou seja, o que deve definir a nossa situação entre tristeza, alegria, angústia e sofrimento é realmente quem somos. Você já descobriu qual é o real sentido da sua vida? O porquê você veio a este mundo? Então, o que define a alegria, a tristeza, é que tipo de pessoa nós somos, que tipo de cristãos, daquele que crê em Cristo Jesus, nós somos. Em Filipenses capítulo 3, verso 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Então o que Paulo está dizendo nesse versículo 8, que ele olha para aquilo que o mundo oferece, de todos os prazeres e coisas boas, agradáveis aos olhos, para ele tem como perda, ele considera como refúgio, como lixo. Por quê? Porque o que importa para ele é o conhecimento a respeito de Cristo Jesus. É isso aqui que define a alegria de Paulo. É isso aqui que define a vida de Paulo. E é isso que ele quer mostrar para a igreja em Filipos. Aquilo que define a igreja em Filipos é o pleno conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E é isso que deve definir você como igreja de Cristo, templo do Espírito Santo. Não estou falando de placa de igreja, mas estou falando da sua vida com Deus. O que define a sua vida é o conhecimento que você tem a respeito de Cristo Jesus. E é isso que Paulo estava mostrando para a igreja em Filipos. Por que muitas pessoas não têm a verdadeira alegria? Para responder isso, eu tenho que definir para você o que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é aquela que não depende das circunstâncias e nem de fatores externos. Ou seja, se a situação que está ao meu redor está todo mundo bom, está todo mundo bem, está todo mundo perfeito, a situação está maravilhosamente boa e isso me traz alegria. Estas são as situações e as circunstâncias. Os fatores externos, vícios, noitadas, prostituição ou drogas, então mulheres, homens com quem me relaciono, fatores externos. Então, a alegria verdadeira não depende nem das circunstâncias, nem das situações e nem de fatores externos. Então, a alegria verdadeira ela depende do quê? Ela depende de uma profunda intimidade com Deus, de conhecer a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, há pessoas que não vão entender e nem ter a mesma alegria de Paulo. Por quê? Porque não conhece a Deus de fato, de verdade, devido a pouca ou nenhuma intimidade com Cristo. Ou seja, uma vida espiritual muito fraca, uma vida espiritual vazia, uma vida espiritual deficitária.
porque não conhece o centro da vida do homem, que é Cristo Jesus. Qual é o tema proeminente nesta carta? Então, já falamos isso do tema total da carta, de toda a carta, que é a alegria. Neste capítulo 3 de Filipenses, Paulo está falando mais do seu testemunho cristão e a razão da sua alegria. Então, já no primeiro versículo, vemos o tema. O tema está em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Mas no capítulo 3, no verso 1, ele fala já do tema. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta é a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo está falando que nós temos que ter alegria. Mas em quem? No Senhor. Não é na situação, não é nos fatores externos, não é no homem, não é na força, não é nos amigos, mas é alegrar no Senhor. Então qual é a ideia que Paulo está passando nesta carta, que nós vamos estudar no capítulo 3? Paulo aponta para duas ideias proeminentes nesta carta. Alegria e segundo, no Senhor. A marca do cristão é esta, que está no Senhor é a alegria, que está sempre se alegrando. O segredo da nossa alegria cristã é estar e permanecer em Cristo. E ele fala isso na carta de João, no Evangelho de João. Sem mim, nada podeis fazer. Cristo diz isso. Então eu tenho que estar e permanecer em Cristo. É fato que é difícil se alegrar em situações duras, dolorosas, sofridas, de perdas, de enfermidades. É difícil enfrentar isso e se alegrar. Para quem está em Cristo ou permanece em Cristo, sim, nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque a fonte da nossa alegria não está na situação, ou em nós, ou em um amigo, mas exclusivamente na presença do Senhor. Então a nossa alegria está em viver se alegrando no Senhor e para a glória de Deus. Qual é a ideia que Paulo está passando nesta carta? Temos um grande exemplo. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram presos por quê? Porque levaram o Evangelho. E o Evangelho produz o quê? Produz libertação. Havia uma menina que estava escrava pela cidade e também por um espírito maligno de adivinhação. Paulo libertou aquela menina através do nome de Cristo Jesus. Vendo a cidade que ela estava liberta, prenderam Paulo e Silas. E eles foram parar lá, Paulo e Silas, lá na prisão. Em Atos 16, 24 e 25, está isso. Este, que é o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas tinham tudo para se rebelar contra Deus. Pregavam o Evangelho, mas eram açoitados, apedrejados e presos, e assim cantavam e louvavam a Deus. Se alegravam por servir ao Senhor. Pedro também, em determinado momento na carta de Atos, ele se regozija por ter apanhado pelo nome de Cristo Jesus. Então, não é a circunstância que faz a pessoa se alegrar. É uma pessoa cheia da presença de Deus que faz ela se alegrar, independente da situação e das circunstâncias. Apesar das lutas, não deixaram de se alegrar no Senhor. Apesar das prisões, não deixaram de louvar e de adorar o nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos hoje, queridos, nesta introdução, e o que nós vamos estudar a partir de hoje? Que o que define a nossa situação é uma vida de conhecimento de Deus.
Por que muitas pessoas não têm a verdadeira alegria? Porque não conhecem a alegria que vem de Deus. Qual é o tema proeminente nesta carta? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual é a ideia que Paulo está passando nesta carta? Independente da situação que nós enfrentamos, a alegria que nós temos, ela tem que vir de Deus. E para termos esta alegria que vem de Deus, eu preciso conhecer de fato e de verdade. Então, há 4 fatores que Paulo destaca nesta carta e nós vamos ver uma por uma. E assim vamos crescer na alegria em ser conquistado por Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica, Senhor Deus, esta palavra em nosso coração. E que possamos ter a alegria de conhecer ao Senhor, de viver no Senhor, permanecer no Senhor, para que a nossa alegria seja real, verdadeira e completa em todos os momentos, independente da situação que vivemos. Abençoe cada família, cada lar, cada vida, ó Pai. Se há alguém enfermo, traga cura, libertação. Se há alguém desempregado, abre as portas para levar o sustento para a sua casa. Abençoe, Senhor Deus, o casamento e os filhos, ó Pai. Que possamos viver uma família segundo o teu coração, para a tua glória. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.